Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar a aula número 22, comparando números decimais do volume 3 do terceiro bimestre. E já sabe, né? Aqui embaixo tem para vocês o QR Code para se inscrever e dos meus materiais. Lembrando que quando você entra nos meus materiais, vai ter primeiro na tela os cursos e embaixo deles terão os materiais. Inclusive tem listas de exercícios sobre esses temas, tá? Então vai lá, confere que tem coisa legal para vocês. E não esqueça, no final do vídeo tem o QR Code do Telegram e do WhatsApp para vocês pegarem material gratuito. E também tem a música sobre números decimais. Então, bora lá começar essa aula para a gente já ir treinando. Vem comigo. Qual número é o maior? Vamos comparar os números 1,5 e 1,05. A gente pode dizer também 1 inteiro e 5 décimos e 1 inteiro e 5 centésimos. E descobrir o maior. Para isso, podemos escrevê-los no quadro de valor de lugar. E aí temos aqui então eles escritos, tá? Ó, unidade, ou seja, aqui são os inteiros. Vou colocar aqui a letra I, ó, inteiros. E aqui os decimais, tá? Ó, então temos aqui, ó, o décimo, depois o centésimo, depois o milésimo, tá bom? E aí tá dizendo aqui, ó, primeiro passo, comparamos a parte inteira para ver qual que é maior. Então, ó, aqui na parte inteira ele mostra que 1 é igual a 1, realmente, ó. Não dá para diferenciar qual é maior porque os dois são iguais. Então eu vou para o décimo. Eu vou ver aqui, ó, qual é maior aqui, ó? É o 5 ou é o 0? É o 5, né? Então aqui eu já consigo ver que esse aqui, ó, é o maior, que é o 1 inteiro e 5 décimos, tá? Até fala aqui, ó. Segundo passo, comparamos os décimos, ó. 0,5 é maior que 0? É o que ele tá falando aqui, ó. 0,5 é maior que 0? Então é. Aí você vai falar, mas professor, eu não estou vendo 0,5. É que ele está desconsiderando aqui, ó, o número 1. Agora ele está só olhando para os 5 décimos. E quando eu falo 5 décimos, eu não tenho nenhum inteiro. Por isso que eu escrevo 0, porque esse 0, ele é daqui, ó. Ele está só pensando agora no décimo. Não tem nenhum inteiro, mas tem 5 décimos, que é o primeiro aqui, ó, depois da vírgula. Tá bom? Então, muito bem. Aí, ó, 5 décimos é maior que 0? Claro que é, né? Então, aqui a gente já vê que o maior é o primeiro, que é 1 inteiro e 5 décimos, ou 1,5, né? Então, concluímos que 1,5 é maior do que 1,05, ou seja, 1 inteiro e 5 décimos é maior do que 1 inteiro e 5 centésimos, tá bom? Então, bem tranquilinho, né? Muito bom. Agora na número 1. Os termômetros abaixo mostram a temperatura máxima registrada em duas cidades do estado de São Paulo em um determinado dia. Então temos aqui, ó, Guarujá e Osasco. No Guarujá temos aqui, ó, 37,5 graus Celsius e em Osasco 31,2 graus Celsius. Então olha só, em qual das duas cidades a temperatura registrada foi a maior? Então ele quer a maior. É só comparar, ó. Já pela parte inteira a gente consegue identificar, ó. 37 comparado com 31. Quem é maior? É o 37, né? Então só aqui já dá para identificar que a maior temperatura é do Guarujá, 37,5, né? E agora, qual é a temperatura da cidade de Osasco? Tá aqui, ó, 31,2 graus Celsius, beleza? Tranquilo? Muito bem, né? Bem tranquilinho. Isso aqui é bem facinho. Agora aqui na número 2, pinte da mesma cor os números decimais que representam o mesmo valor. Então o que a gente vai ver aqui, ó? Os números que são com valores iguais. E como que eu vejo isso? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, ó, 0 inteiros, 8 décimos, 0 centésimos e 8 milésimos. Então o que eu vou procurar? Um número que tenha 0, 8 décimos, 8 centésimos e no mínimo 8 milésimos. Pode ter mais número aqui? Pode ter, não tem problema, mas esses três tem que aparecer, tá? Então eu já tenho que procurar logo de cara um número que tenha 3 casas decimais depois da vírgula. Aqui eu tenho 3 casas decimais? Não, né? Eu só tenho décimo aqui, ó. Tá faltando centésimo, tá faltando milésimo. Aqui eu tenho? Não, né? Eu só tenho décimos e centésimos. Aqui eu tenho? Não, né? Só tenho décimos aqui. E aqui eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Opa, achamos um candidato. E aqui eu tenho décimo, centésimo e milésimo? Não, né? Então vamos observar esse número aqui para ver se ele é o número que a gente quer. Olha só, 0 inteiros, 0 inteiros. 8 décimos, 8 décimos. 0 centésimos, 0 centésimos. 8 milésimos, 8 milésimos.
E aqui ó, tem um 0. O 0 ele pode ficar escondido, não tem problema, que não muda a representação. Por isso que aqui ó, ele não está mostrando nada. Porque aqui, se eu pôr um 0, não vai alterar o valor do 808 milésimos. Porque aqui ó, não deixa de ser 808 ó, milésimos. Tá vendo? Esse 0 aqui ó, não tem problema ficar de fora. Então nós encontramos o número que a gente queria. Tá aqui ó, vamos pintar da mesma cor os dois. Tá bom? Pintamos aqui da mesma cor os dois, porque eles têm o mesmo valor. E é o que a gente vai fazer para os outros. Vamos encontrar um número que começa com 8 inteiros? Olha só, então aqui tá fácil, só procurar quem tem 8 inteiros primeiro. Ó. Aqui não tem, sobrou só esse, ó. Esse tem. Então com certeza vai ser esse, né? Mas vamos comparar os números. Então ó, eu tenho 8 inteiros, aqui também. Eu tenho 8 décimos, aqui também eu tenho 8 décimos. E aqui eu tenho 0 milésimos. Veja que o 0, ó, quando ele aparece, ele não muda o valor. Fica só mais redondinho pra gente. Ó. Vamos pensar em dinheiro? Seria como eu falar R$ 8,80. Só que aqui, ó, se eu fosse falar em dinheiro também, não deixaria de ser R$ 8,80. Continuaria sendo. Eu só escondi o 0 aqui, ó. Mas ainda assim valeria R$ 8,80, tá? Então pensando aqui em moeda, ficaria mais fácil vocês entenderem. Tá? Então o 0 aqui, ó, não tira o valor aqui ó, do 8 décimos. Por que que não tira? Por causa que eu sei que aqui ó, esse Dzinho aqui que representa décimo, ele representa partes de 10. Então por isso que se eu falar 8 décimos, é a mesma coisa que eu falar 8 vezes 10, que vai dar 80. Mesmo que eu não mostre o 0 aqui, continua tendo esse valor. Tá bom? Então muito bem, vamos pintar da mesma cor os dois. Belezura. E agora sobrou só o último, né? Sobrou o último para a gente pintar juntos, né? Já vamos pintar, mas eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Temos aqui, ó, 0 inteiros, aqui também. Temos 8 décimos, aqui também. E olha o 0 aqui, ó, do centésimo. Não temos nada no centésimo, né? Então aqui no centésimo eu poderia, ó, pôr aqui ou esconder ali, que não mudaria o valor. Lembra de novo do dinheiro? Aqui ó, eu consigo representar 80 centavos assim ou assim, né? É que assim ó, vocês conseguem enxergar melhor que aqui é 80 centavos. Mas como eu falei, ó, esse 8 décimos, ele não deixa de ser 80, tá? Lembrando, ó, 8 vezes, como ele é décimo, 8 vezes 10, que vai dar 80, tá bom? Então aqui nós temos o décimo. E aqui no outro está mostrando só a casa do centésimo, tá bom? Mas o valor se mantém o mesmo, ok? Belezura. Agora na número 3, observe os números 12 inteiros e 8 milésimos. Por que que eu leio 8 milésimos? Porque eu tenho aqui a casa do milésimo, a última casa. Agora aqui, ó, eu tenho 12 inteiros e 80 milésimos. Eu posso ler milésimos assim, porque eu tenho até a casa do milésimo. Tá? Mas ó, o 80 tá aqui no centésimo, tá? Aí eu leio 12 inteiros e 80 milésimos. E aí tá falando assim, ó, e responda. Então vamos ler de novo. Observe os números 12 inteiros e 8 milésimos e 12 inteiros e 80 milésimos e responda. Qual deles representa o mesmo valor que 12 inteiros e 8 centésimos? Justifique sua resposta. Use o quadro de valor de lugar abaixo. Então aqui ele quer que a gente compare, né? O 12 inteiros e 8 milésimos com 12 inteiros e 80 milésimos para comparar com este número aqui, tá? Então é muito simples, a gente vai fazer o quê? Colocar eles aqui. Primeiro os inteiros, então tem aqui ó, dezena, tem o número 1 e aqui na unidade o número 2, tem o 12. Aqui eu também tenho o 12, ó, os dois são iguais, beleza? Aí em cima aqui ó, na vírgula, né? No décimo eu tenho 0, no centésimo eu tenho 0 e no milésimo eu tenho 8. E aí eu já representei esse primeiro. Agora vamos representar o outro aqui, ó. Então, no décimo eu tenho 0, no centésimo eu tenho 8 e no milésimo eu tenho 0. Aí o que que eu tenho que comparar? Eu tenho que ver primeiro qual é igual a este número, né? Para eu ver qual é igual a este número, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e substituir um deles para comparar separado. Então vamos lá, eu vou apagar aqui, né? Agora vamos comparar. Eu estava aqui preenchendo com vocês para vocês verem o quadro de valor de lugar.
E vamos aqui, ó, em amarelo vai ser o que a gente vai comparar, tá? Então esse é o número de comparação que a gente quer, beleza? Ó, vou até deixar em amarelinho aqui para vocês, que é onde a gente vai usar para comparação. Então esse vai ser fixo, a gente não vai mudar. Quem que a gente quer olhar mesmo? A gente quer olhar o 12,08. Então vou por aqui, ó, 12,08. Beleza, eu quero comparar com esse número. Então aqui no de baixo eu vou ficar trocando os dois aqui primeiros, tá? Então ó, vou colocar primeiro e segundo para ficar mais fácil. Ó. Primeiro e esse é o segundo número, ok? Então onde que eles estão? Eles estão aqui, ó. Esse número está aqui e esse outro número está aqui, tá? Só para vocês identificarem aqui onde eles estão. Então como eu sei que lá é o primeiro e o segundo, aqui eu vou pôr a mesma coisa, ó. Esse é o primeiro e esse é o segundo que eu vou comparar. Então vou escrever aqui embaixo o primeiro para a gente comparar. Bora lá. Então eu tenho 12 inteiros, 0 décimos, 0 centésimos e 8 milésimos. Aí vem a pergunta. Qual deles representa o mesmo valor que o que está em amarelo aqui? Esse aqui representa o mesmo valor? Não, né? Ó, pode ver que o 8 está em casas diferentes. Então esse aqui, ó, já não representa o mesmo valor. O primeiro, tá? Agora vamos apagar e escrever o segundo para comparar. Vamos lá? 12 inteiros e 8 centésimos e 0 milésimos. Agora aqui, ó, o segundo representa o mesmo valor do que está em amarelo? Olha só, eu tenho 12 inteiros, 0 décimos, 8 centésimos, ó, tá igualzinho, ó, tá vendo? E milésimos tá 0 aqui, mas eu poderia pôr aqui o 0 também, não tem problema. Lembra que eu falei que o 0 pode ficar de fora nesse caso? Inclusive aqui, ó. E aí se eu apago, ó, os dois ficam idênticos. Então o 0 aqui, ó, não interfere no valor. Então a gente viu que o segundo é sim o correto, beleza? Ele que tem o mesmo valor. Então vamos escrever aqui, ó. O número igual a 12,08, que é o que eu pintei em amarelo ali, eu vou até pintar aqui em amarelo. Olha só. É 12 inteiros e 80 milésimos. Então ó, vamos de novo, ó. O número igual, olha a igualdade, o número igual a 12,08 é 12 inteiros e 80 milésimos. Vou até marcar aqui, ó, que esse foi o segundo número ali, ó, tá? Porque o 0 no final não muda o valor. Olha o 0 no final aqui, ó. Ele não muda o valor. Já o 12,8 milésimos é diferente, porque vale bem menos, ou seja, só 8 milésimos, tá? 8 milésimos aqui é diferente de 80. Ó, aqui, ó, eu tenho a representação de 80 milésimos. E 8 milésimos é bem menor, né? É 10 vezes menor, tá? É isso que está dizendo aqui, ok? Muito bem. Agora aqui na número 4, represente nas malhas quadriculadas a quantia de 50 centésimos ou 5 décimos. Então aqui ele quer que a gente represente os dois aqui na malha, lembrando que eu vou falar 0 inteiros, 5 décimos e 0 centésimos. Aqui eu posso falar 0 inteiros e 5 décimos, ou então 0,50 e 0,5. O que ele quer que a gente entenda? Primeiro vamos olhar para a nossa malha quadriculada. Qual que é o tamanho dela? Então vamos contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então é uma malha 10 por 10 que a gente fala, ou seja, tem 10 colunas e 10 linhas, tá? Por que é importante saber disso? Porque quando você olha aqui, ó, 10 vezes 10, eu sei que vai ter 100, né? 10 vezes 10 dá 100, eu vou ter um total de 100 quadradinhos, tá? Por que isso é importante? Porque eu tô trabalhando com números, ó, da casa do centésimo aqui, ó. Olha só, décimo, centésimo. E o centésimo representa o que mesmo? 100, por isso que eu tenho 100 quadradinhos na malha, tá? Então é isso que faz ser centésimo, eu tenho 100 quadradinhos. Se eu tenho 100 e eu vou pintar 50, eu vou fazer o quê? Isso aqui, ó. Pintei metade da malha, beleza? Metade da malha aqui, ó. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, aqui 30, aqui 40 e aqui 50, ó. 50 quadradinhos pintados, beleza? Só que aí tem um outro detalhe. Aqui a gente tem os décimos, lembra? Vamos comparar na outra malha. E o décimo é o que mesmo? Medidas de 10 em 10. Então 5 vezes 10 vai dar quanto mesmo? 50 também. Então significa que eu estou pintando, ó,
de 10 em 10, ou seja, cada bloquinho de 10 em 10 eu vou ter 50 também. Então, comparando as duas quantias, tanto 50 centésimos quanto 5 décimos, as duas quantias representam a mesma coisa, elas só estão escritas de formas diferentes. Lembra que eu falei para vocês que se eu tiro o zero, o valor permanece o mesmo? Aqui, ó, se eu escondo o zero aqui no 50, olha só, ela fica igualzinha ao outro, ó, tá vendo? Ela fica igualzinho ao outro. Aqui, ó, para dinheiro você entende muito mais fácil que é 50 centavos, mas se fosse aqui também continuaria tendo o valor de 50 centavos. Tá? Pensando em dinheiro, que é mais fácil, coisa que vocês já conhecem no dia a dia, tá? Então, os dois, ó, representam a mesma quantidade, tá bom? Então, vamos escrever isso aqui, ó, comparando as quantias representadas, o que você pode concluir? O número 0,5 ou então 5 décimos significa metade de um inteiro. O número 50 centésimos é escrito de outra forma, mas, olha aí, ó, mas representam a mesma coisa, tá bom? Então, qual que é o inteiro aqui? A malha toda, 100 partes, né? E aí, 0,5 ou então 5 décimos, ele representa a metade. Assim como 0,50 ou então 50 centésimos, representa a metade também dessa malha inteira. Belezura? Muito bem. E os dois representam a mesma coisa. Agora, no número 5, observe estes números decimais e identifique. Então, na letra A, o que ele quer que a gente identifique? Números menores que um inteiro. Então, aqui é fácil, porque é só a gente olhar para o inteiro que está zero. Olha aqui, ó, o inteiro aqui, ó, da vírgula, lado esquerdo da vírgula, está zero. Então, temos o 93, o quê? Centésimos. Olha só, décimos, centésimos. E agora, vamos procurar outro que tem zero no inteiro. Ó, aqui não tem, aqui também não e aqui tem, ó. Tá vendo? 0 inteiros e 6 décimos. Então, são só esses dois, só colocar aqui, ó. 93 centésimos e 6 décimos, belezura. Agora aqui na letra B, os números maiores que 1. Então, tudo que for maior que 0 no inteiro aqui, ó, vai ser maior que 1, né? Então, olha só, tem aqui, ó, maior que 1, temos aqui, ó. Por que eu sei que é maior que 1? Porque eu tenho 1, qualquer coisa diferente de 0, né? Então, 1,1 é maior que 1, é. 1,2 é maior que 1? É, porque é o 1 e mais um pouquinho, né? Se fosse 1,0, aí seria maior que 1? Não, seria igual a 1, tá? E ele tá falando só maior, não tá falando maior e igual. Então, olha só, maior que 1, 2 é maior que 1, né? 1,94 centésimos é maior que 1? Sim, é maior que 1. Então, temos esses três, vamos por aqui, ó. Prontinho, muito bem. Então tá aqui, ó, 1,2, 1,94 e 2,03, né? Muito bom. Agora aqui, os números que estão entre 1 e 2. Então, eu posso representar número que está maior que 2? Não, né? Entre 1 e 2 significa maior que 1 e menor que 2. Qual que é maior que 1? É o 1,2 décimos e o 1,94 centésimos. Só esses dois, tá? Então, vamos por aqui. 1,2 décimos e 1,94 centésimos. Muito bem, vamos fazer agora a letra D. Qual é maior? 93 centésimos ou 6 décimos? Então, aqui a gente só olha aqui, ó, primeiramente para os décimos. Vamos olhar aqui, ó, tenho 93, né, centésimos, e aqui eu tenho 6 décimos. Começa olhando, comparando os décimos, né? Que aqui até não tem nada no centésimo, ó. Você pode pôr um zero se quiser, tá bom? Que fica melhor de comparar. Então, olha só, qual décimo é maior? O 9 ou o 6? É o 9, né? Então aqui a gente já viu qual é maior. Porque aqui, ó, o décimo sendo maior, ele já é um número maior, beleza? Por mais que o 3 aqui, ó, ele seja maior que o 0, quem manda aqui primeiro é o décimo. Se os décimos forem iguais, aí você compara o centésimo. Como o décimo aqui é 9 e aqui é 6, o 9 é maior que 6, pronto, já encontramos quem é o maior. É o 93 centésimos, beleza? Até escrevi por extenso agora para vocês. Muito bem. E qual é o maior agora? 1,2 ou 93? Então lembre-se, agora eu tenho inteiro aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho inteiro aqui, um inteiro, e aqui eu não tenho inteiro. O 0, aqui, ó, comparando agora primeiro os inteiros. O 0 é maior ou menor que 1? É menor, né? Então, quem é maior aqui?
maior é o 1, né? Se o maior é 1, ele já ganhou. Aqui ele já ganhou, não preciso nem comparar aqui, ó, o décimo, tá? Mesmo que o décimo aqui seja maior, ele ainda continua sendo um número menor. Por quê? Porque ele nem atingiu aqui, ó, o inteiro ainda. Ele tá só na casa das vírgulas, ó, dos décimos e centésimos. Ele não chegou nem no inteiro ainda. Tá vendo? Ó, o inteiro aqui é maior e aqui tá 0. Então significa que o maior é 1 inteiro e 2 décimos, ok? Então vamos marcar aqui, ó, 1 inteiro e 2 décimos. E beleza, finalizamos a 5. Agora vamos fazer a 6. Use o que você aprendeu nas questões anteriores e complete as lacunas com maior ou menor. Aqui é fácil também. É só a gente comparar. Ó, o inteiro tá igual? Tá igual. Então não dá para saber quem é maior. Agora, o décimo é maior ou é menor? Para ficar mais fácil, você pode até usar aqui, ó, o quadro de valor de lugar. Tenho aqui, ó, para comparar 1 inteiro, tá? Agora eu vou colocar os 50 centésimos. Aqui no décimo vai o 5 e no centésimo vai o 0. E aqui no de baixo, ó, vai o 0 e aqui vai o 5. Olha aí, ó, pode fazer assim também. Eu vou deixar lá no canal do WhatsApp e do Telegram esse quadrozinho aqui para vocês imprimirem, tá? Eu vou fazer para vocês numa folha A4, vários deles para imprimir e recortar, e aí você consegue ficar fazendo as comparações, vai ficar melhor para vocês, tá? Assim não precisa ficar desenhando toda hora, e assim você tem com você aí no seu caderno guardadinho vários deles e pronto, fica mais fácil para você treinar. Então olhando aqui, ó, quem é maior? O décimo 5 ou o décimo 0? É o 5, né? Então significa que 1,50 centésimos é maior do que 1 inteiro e 5 centésimos, ok? Então beleza, vamos para a letra B agora, vamos apagar aqui para a gente reutilizar, ó. Então por isso que eu falo para vocês, ó, pega lá no grupo do WhatsApp e do Telegram, que aqui, ó, você imprime isso aqui e você pode, ó, ficar reutilizando. Então na letra B, 3, 0 no décimo e 4 nos centésimos e depois 3,4. Então olha só, 3,4 décimos. Quem é maior aqui, ó? O 3 é igual, ó, não dá para diferenciar. Mas aqui olhando no décimo, ó, eu já vejo que o 4 aqui é maior. Então quem é maior aqui é o 3,4, né? E como que eu vou representar aqui que o 3 inteiros e 4 centésimos, ele é menor do que 3,4 décimos, tá? Agora vamos para a letra C. Bora lá. Vamos de novo, vou marcar aqui, ó, 1 inteiro e 20 centésimos. Então vamos lá, 1 inteiro, 20 centésimos, tá? E 1 inteiro e 60 centésimos. 1 inteiro e 60 centésimos. Quem é maior? Os inteiros aqui, ó, são iguais, mas ó, eu consigo diferenciar nos décimos. O 2 é menor que o 6. Então, quem é maior aqui, ó, é 1,60, ou seja, 1 inteiro e 60 centésimos. E como que eu represento aqui? Eu falo que 1 inteiro e 20 centésimos, ele é menor do que 1 inteiro e 60 centésimos, tá bom? Agora vamos de novo. Bora lá. No último, na letra D. 1 inteiro e 60 centésimos e 1 inteiro e 6 centésimos. Quem aqui é maior e quem é menor? Então a gente vai ver aqui, ó, se 1 inteiro e 60 centésimos é maior ou menor do que 1 inteiro e 6 centésimos. Então é fácil de olhar, né? O 1 inteiro aqui, ó, tá igual, não dá para diferenciar, mas aqui, ó, eu já consigo, ó. Nos décimos, o 6 é maior que 0. Então, se ele é maior que 0, automaticamente esse aqui já é o maior, tá bom? A gente nem precisa conferir os centésimos, beleza? Porque aqui, ó, a gente já viu quem é maior. Então a gente pode dizer que 1 inteiro e 60 centésimos, ele é maior do que 1 inteiro e 6 centésimos, tá bom? Agora, uma outra dica só para você relembrar. Professor, eu não sei qual que é o sinal de maior ou de menor. Eu falo para vocês assim, ó, qual dos dois aqui é o sinal de maior e qual de menor. Então vou dar uma dica para vocês. Coloca o sinalzinho em um canto do seu caderno assim, né? O sinalzinho de maior e o sinalzinho de menor. E aí você vai cortar ele, tá? Como assim cortar? Você vai passar um tracinho na linha de baixo, ó. Corta aqui e corta aqui. Que número virou? Aqui, ó, vira o número 4. Eu vou até virar um pouquinho de lado, ó. Ele vira o número 4 aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando você corta. E aqui, ó, nesse outro, ele vira que número aqui, ó? O 7. Então, o sinal de maior é o que vira 7. E o sinal de menor é o que vira o 4. Tá vendo, ó? Então, o menor é o que aponta para a esquerda, o maior é o que aponta para a direita. Ou então você pode pensar assim, ó, o menor é o que aponta para trás
e o maior que aponta para frente. Mas você vai falar, mas como assim para trás e para frente? Quem joga jogo 2D sabe. Por exemplo, Super Mario, que você volta andando para a esquerda e você avança para o final da fase andando para a direita. Isso que é para frente e para trás em jogos 2D, tá? Então essa é a referência, muitos de vocês com certeza sabem dessa referência. Então fica mais fácil, ó. Quando eu aponto para trás, é menor. Quando eu aponto para frente, é maior, tá? E tem essa diquinha aqui, ó. Faz o sinalzinho, corta ele e você vai ver, ó. Um vira 4 e o outro vira 7. O 7 é o sinal de maior, então é esse aqui, né? E o 4, ele vira o sinal de menor aqui. Belezura? Muito tranquilo aí para relembrar essa dica bem legal. E vamos continuar. Número 7. Veja o gráfico com as alturas de Luana e Thiago e responda as questões propostas. Então temos aqui, ó, qual é a altura de cada um ao nascer e qual o maior dos dois. Então olha só, vamos observar, ó, 0 anos, tá aqui, ó, o pontinho de cada um, ó. Tá vendo? O roxinho é da Luana e o verdinho é do Thiago, como mostra na legenda aqui, ó, tá? E aí a gente vai ver quem é o quê? O maior dos dois, tá? Então, ó, a Luana nasceu com 0,40 centésimos. Aí eu pergunto para vocês, galera, a altura a gente mede em que tamanho? Tem centímetro, tem metro e assim por diante, né? Nesse caso a gente está vendo que está em centímetro, apesar de não estar falando aqui, um bebê nasce com metros de altura? Não, né? Então, menor que o metro a gente tem um centímetro, aqui seria 40 centímetros. E aqui mesma coisa, ó, o Thiago, 50 centímetros. Então o Thiago ele é o maior. Então a altura de cada um ao nascer, a da Luana 40 centímetros e do Thiago 50 centímetros. E quem é o maior? O Thiago, tá? Vamos por aqui, ó. Luana nasceu com 40 centímetros e o Thiago nasceu com 50 centímetros, tá? E aí o maior, né, ó, o maior é Thiago. Beleza? Muito bem. Agora na letra B. Com quantos anos Luana e Thiago mediram a mesma altura? Qual era essa altura? Então é só a gente olhar aqui no gráfico de linhas, né? E aí, ó, a gente tem que ver, ó, onde os pontos estão no mesmo lugar, né? E eles estão aqui, ó, na mesma posição em 1 inteiro, ou seja, 1 metro, são 100 centímetros. Eles tinham quantos anos? 4 anos. Então, tranquilo, né? Com 4 anos, e aí, ó, qual era essa altura? Segunda pergunta, coloca uma vírgula aqui, era de 1 metro ou 100 centímetros, tá? Pode pôr assim. Beleza? Muito bem. Letra C. Aos 10 anos, qual a altura de cada uma das crianças? Então, olha a pergunta. Aos 10 anos, tá aqui, ó, qual a altura de cada uma e qual é a criança mais baixa? Então, a gente vai ver a altura de cada um, ó. 1,30 m, 1,50 m. Ele quer saber a mais baixa. A mais baixa que está no roxinho. Quem que é o roxinho? Luana. Então, vamos por aqui, ó. Luana mede 1,30 m e Thiago mede 1,50 m. Portanto, a Luana é a mais baixa. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado e galera, já sabe, né? Deixa o like, deixa as estrelinhas na Hotmart, não esqueça de deixar um comentário também, isso ajuda bastante no engajamento para que a plataforma divulgue mais o conteúdo, para que chegue para outras escolas, outros alunos, outros professores, para que a gente possa então disseminar aqui a educação, tá? Aqui do lado tem os QR Codes para você se inscrever, se não tiver inscrito, é importante que você se inscreva. E tem também lá os meus materiais, tem os meus cursos também, então entra lá, dá uma olhada, embaixo dos cursos vai ter os materiais. Tem listas de exercícios para vocês, tá? Vai lá dar uma olhadinha que vai ter coisa legal para vocês. E não esqueça, no final do vídeo tem o QR Code do WhatsApp e do Telegram, vai lá que tem material gratuito para vocês. E também não esqueça que tem a música aí sobre o tema da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.